Ok, bem-vindo todos ao nosso canal da Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco, e cumprimentando sempre os nossos debatedores oficiais, Gilvaneide de Souza e Samuel Antunes. Senhores, o caso de hoje que nós vamos aqui discutir é um caso que está na mídia geral, mais um caso de violência, mais um caso de violência contra a mulher, enfim. E é justamente o caso da menina Vitória Regina, de 17 anos, de Cajamar, São Paulo, em que foi covardemente assassinada, quer dizer, mais um caso entrando para a estatística, e nada se faz a respeito dessa violência, dessa situação. Na violência não só contra a mulher, mas na violência num todo. Essa é a grande realidade. É preciso que nós, cidadãos de bem, possamos caminhar em paz, ter o direito assegurado constitucional de ir e vir, realmente como está na nossa Carta-Mãe, porque a população pede socorro, a população não aguenta mais, ninguém aguenta mais essa violência, e ainda por cima existe aí um acordo, parece que saiu agora, antes de ontem, entre duas facções muito fortes aqui no Brasil, né? Não vou nem dizer no Rio de Janeiro, no Brasil, que estão se unindo. E aí é o seguinte, aonde fica a nossa segurança pública? Aonde ficam os nossos representantes legais? Todo mundo está no mesmo pacote quanto à competência ou à incompetência? Gilvaneide de Souza, com a palavra sobre o caso da menina Vitória Regina, 17 anos, brutalmente assassinada, como eu disse, lá por um psicopata. Eu não sei. Eu não sei nem qual é o adjetivo para essa pessoa. Mas, Gilvaneide, com a palavra. Ok, Américo, Samuel, a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, esse caso ele é bastante emblemático, porque a toda hora surgem informações e isso está dando um trabalho violento para a polícia, que precisa pegar todas essas informações, que são verdadeiros quebras-cabeças, né, para identificar não só os culpados, mas o motivo que levou. E a identificação do motivo ela é importante, até para que a sociedade comece a criar anticorpos. Pelo que eu pude acompanhar, o pouco que eu acompanhei, essa menina estava envolvida com pessoas que não prestavam. As informações obtidas do celular dela, dos aplicativos, é algo assim absurdo. A linguagem dela, falando de bandidos, o envolvimento dela com bandidos, isso nós temos visto muito na nossa sociedade, infelizmente. Meninas bonitas, meninas que poderiam estar estudando, se formando, conseguindo uma profissão, se envolvendo com a marginalidade. E o bandido, ele não tem pena. Ele não tem pena. Se uma menina dessa fizer uma besteira, ela vai ser morta, como tantas já foram mortas. O tráfico manda matar. E a internet está cheio de casos de meninas que se envolveram com bandidos e foram mortas. Porque acha que é tudo brincadeira. Tem um vídeo na internet que teve 3 adolescentes. Só fizeram um gesto de uma facção rival, da onde eles moram. Rapaz, pegaram esses 3, levaram para um canto, mas bateram. Pegaram os 3 dedos que eles fizeram o símbolo, né, do terceiro comando, mandaram botar os 3 dedos numa parede e deram de porrada, de paulada nos 3 dedos até quebrar. Dos 3 adolescentes. Um menino e 2 meninas. Então, eu acho que esse caso dessa menina Vitória é algo a sociedade refletir. Aonde estão os pais e mães desses adolescentes que permitem que seus filhos se envolvam com quem não presta? Tudo bem que você mora em comunidade, tudo bem que você use o argumento, ou que seja verdadeiro ou não, de não ter condição de morar em um local melhor, mas permitir que os seus filhos se envolvam com quem não presta, o destino é trágico.
eles são mortos. Então, esse caso dessa menina, como eu disse, é muito complicado, muito emblemático para saber, primeiro, o porquê dessa morte. O que levou a tirar a vida dessa menina? E quando quando a polícia começa a buscar informações, começa a ver os envolvimentos dela com esse tipo de gente. A menina tinha 17 anos. 17 anos. Estava trabalhando, né? Corria atrás, mas infelizmente se envolve, acha que é bonito, né? Acha que é bonito andar na moto do bandido que roubou. Ela não para pensar que aquele camarada roubou e às vezes tirou a vida do dono da moto. Mas você acha bonito andar na garupa de um bandido que roubou uma moto. Acha tudo muito divertido. Quando também se envolve em droga. Ah, é bacana, vou ali para um canto com meus amigos, eu sou descolado. Só que o bandido cobra, a bandidagem cobra. Não é igual ao sistema. O sistema te dá oportunidade de defesa. O bandido não dá oportunidade, não. O judiciário do crime determina a pena de morte e acabou. Você vai ser morto. Simples assim. Então, acho que ainda estão aparecendo muitas questões que envolvem esse caso. Como eu disse, a polícia está tendo um trabalho muito grande, porque não é algo, não está sendo visto como algo, Américo, de uma menina decente que trabalhava e que foi morta, tá? E aí, quando você tem esse tipo de situação, uma menina decente que trabalha é morta, fica mais fácil para a polícia identificar os motivos, o que levou à morte. Agora, quando você tem uma menina que se envolve com quem não presta, e não foi um envolvimento, não. Ela teve vários envolvimentos e só com gente que não presta. E eu aqui não estou justificando a morte dela, não. A morte foi bárbara, não deveria ter acontecido, mas tem um ditado que diz: quem procura acha. E se você não foi morto por uma fatalidade, porque você estava no local que não deveria, você sendo uma pessoa decente, que trabalha, né? Cara, você está plantando e vai colher. Isso é fato. Então nós temos visto aí muita adolescente, não só mulher, mas quanto homem também, sendo mortos aqui mesmo, perto de onde eu moro. Um menino de 14 anos. 14 anos. Os bandidos deram um tiro de escopeta na cabeça que estourou a cabeça do moleque. 14 anos. Um garoto que poderia estar na escola. E são vários os casos que acontecem aqui no Rio de Janeiro desse nível. Eu acho que fica aí com esse caso, as pessoas não devem ficar só chocadas com o caso em si, mas ver no caso algo a ser aprendido. E aí fica a dica para você, pai e mãe. Pai e mãe não é só quem bota no mundo, não. Porque quem bota no mundo pode ser qualquer um. Pai e mãe é aquele que cria, que se preocupa, que cobra. Teu filho, tua filha não vai gostar, mas cobre, mostre a ele responsabilidade. Por quê? O adolescente, ele não tem noção do perigo, não tem a mínima noção, acha que é tudo brincadeira e não é. Bandido não brinca. Então acho que, Américo, fica aí a dica para a nossa sociedade começar a repensar como essa sociedade anda criando, principalmente em áreas conflagradas, como essa sociedade anda criando os seus filhos. Do contrário, isso não vai ser um caso isolado, como não é. Vão ocorrer outros e outros tantos, até que essa nossa sociedade comece a repensar os seus conceitos, preconceitos e comportamentos. Eu fico, às vezes, bobo, sabe? Do argumento que, inclusive, é encampado por pessoas covardes, principalmente na equipe jornalística. A pessoa mora numa área conflagrada e quer ter direito, dentro dessa área conflagrada, de ficar na rua, né, sentada em frente de casa, com as crianças brincando na rua. Isso chega a ser piada, né? Você mora numa área conflagrada, onde bandidos trocam tiro a toda hora, não só entre eles, mas em relação à polícia. Como é que você vai querer ficar parado na frente da sua casa dando bobeira ou deixar os seus filhos brincando numa área dessa? É a mesma coisa que você querer brincar com seus filhos de futebol numa guerra. Imagina, míssil para lá, bomba para cá, e você tá na rua brincando. Não, eu quero o meu direito de ir e vir, o meu direito de cidadão. Tem que brincar na rua com meus filhos. Então você quer morrer. Então você vai morrer.
Então, esse tipo de comportamento tem que ser modificado. É igual o cara que mora no Japão, lá tem terremoto. Ah, aqui tem terremoto, mas eu não quero saber, não, eu quero meu direito. Não, não, você não tem direito, você lá tem que se precaver. Então, aqui no Brasil já chegou a hora, no Rio de Janeiro principalmente, das pessoas pararem com esse argumento do que eu tenho direito e ponto. Você tem que pensar na sua vida e na vida dos seus filhos. O moleque quer brincar na rua? Não. Vai ficar na rua? Não. Vai ficar dentro de casa. Infelizmente, tem que ser assim. Vai ler, vai produzir alguma coisa, mas fique dentro de casa. Não fique na rua, não. Porque se um bandido passar trocando tiro, você pode se acertar. Como muitas crianças estão levando tiro de troca de guerras de traficantes. Crianças, inclusive, dentro da sala de aula ou no pátio de uma escola, estão morrendo no Rio de Janeiro. Então, até dentro hoje de uma sala de aula, em qualquer sala, nós vimos a militar que tomou um tiro. Perceba como o Rio de Janeiro precisa mudar de comportamento as pessoas. Não é pouco, não, é muito. E elas não acordaram ainda para isso. E continuam com esse argumento de que eu tenho direito, meu direito, e a imprensa covarde, em vez de levar uma informação diferente, não. Não, é verdade. Isso é culpa do governo, que tem que dar direito para as pessoas de brincar com seus filhos na rua. Sim, mas para dar esse direito, o governo tem que tirar os bandidos da rua. Como? Se você tem um judiciário que impede que a polícia suba, que consiga fazer ação. Você tem um judiciário onde a polícia prende e o judiciário solta. Presos com 15, 20 passagens pela polícia. Presos que foram presos com tornozeleira eletrônica e continuam roubando e matando. Como é que você quer direito de ir e vir numa sociedade dessa? Para pensar só um pouquinho. Só 2 neurônios para isso. Câmbio. Muito bem explanado aí pelo debatedor Gilvaneik. É claro que debaixo desse angu tem muito caroço, né? E o Gilvaneik já trouxe aqui para nós, para o nosso conhecimento, que a menina realmente estava envolvida, se envolveu, não por uma vez, de repente nem por duas, mas enfim, uma menina de 17 anos perdeu a vida de uma forma brutal, né? Vitória Regina de Souza morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto, de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal. Quer dizer, é aquele sonho de ostentar algo sem saber que aquela ostentação de algo faz parte de um ato ilícito. E fica muito difícil realmente a gente discutir um assunto desse até que tudo venha, né, a baila, no caso, e que seja realmente esclarecido. A situação é triste, é lamentável. Eu acho que tudo começa, como nós sempre falamos, da educação, né? O nosso país está muito longe de ser um país com uma cultura elevada. Essa é a realidade, não sou eu que estou falando isso são pesquisas feitas e ditas, né, publicadas, né, que o Brasil ele caminha a passos largos para uma educação de última categoria. Essa é a grande realidade. Haja visto que se você colocar hoje 100 pessoas para cantar o hino nacional, talvez meia dúzia saibam cantar o hino nacional todo. Se você botar 100 pessoas para discutir política, eu acredito que muito poucas pessoas dessas 100 saberão discutir política. E nós temos que saber quem nós vamos colocar lá dentro, porque tudo começa de cima para baixo, o exemplo vem de cima, né? O exemplo não vem do filho que nasceu, o exemplo vem do pai que já está ali, colocou aquele filho, e a mãe colocaram no mundo. Então é isso. Às vezes dizer não para um adolescente é você não privar o direito dele, e sim sustentar a garantia de que ele terá a sua idoneidade física, né, resguardada. Essa é a grande realidade. O que aconteceu é mais um caso. E, de repente, pode até não ser um caso que vá ser desvendado ou talvez leve muito tempo para ser desvendado. Samuel Antunes, com a palavra. Pois bem, prezado Américo, querido Gilvaneik Souza, e como sempre de uma maneira carinhosa, a nossa audiência, nossos colaboradores, que nos dão o prazer, sobretudo, da atenção.
é lamentável, é triste. O tema é um tema não só regional, mas de todo o Brasil. É fato? Pois bem, o entendimento e a seara investigativa tem uma linha de entendimento que a moça, a vítima ou a caça, uma criança, na verdade, ela faz parte do seio da marginalidade, está no campo investigativo. E se assim o é, ela também é uma vítima nesse sentido. Agora, precisamos também apreciar que o Brasil está recheado de casos de violência, de brutalidade, de crueldade, atentados contra a vida, o que faz das pessoas vítimas, muitas das quais sangue inocente. Nesse contexto, o que sugere uma sociedade, um povo sem justiça, sem lei, sem retaguarda, sem cobertura jurídica, ou seja, um governo sem governância, uma anarquia. É o que propõe o atual sistema. É fato. Não tão somente no Brasil, mas em todo o globo terrestre, onde se aplica ou busca se aplicar essa tendência de governo. É lamentável. Onde, inclusive, marginais, corruptos, malfeitores, são literalmente, senhores, acobertados, protegidos, favorecidos pelo sistema com o mesmo teor de cumplicidade. Tudo isso é lamentável. Nessa esteira de entendimento, o povo, a sociedade brasileira, naturalmente, vive uma sensação de insegurança jurídica, um quadro sistêmico montado em desfavor da liberdade, da vida, do cidadão de bem, o que resulta nesse quadro aí. Pela minha apreciação, pelo meu comentário, eu procuro, independentemente da origem ou do segmento dessa ou daquela pessoa vítima, eu prefiro hoje, nesse meu comentário, valorizar o bem maior, a vida. Nesse contexto, e de forma, consequentemente, prevalece o quê? A marginalidade. Infelizmente, a malignidade. O que temos também prevalecendo? O sangue inocente derramado. A população acuada, a sociedade brasileira acuada, a falta da ação do Estado na persecução penal, o que, inclusive, cabe tão somente à estatal, o que na prática não acontece, senhores. Não tem acontecido. O Estado que tem que perseguir exatamente o malfeitor para fazer justiça, e não o tribunal paralelo acobertado, exatamente, e é fato, é o que temos, pelo menos é a sensação, é a conclusão, é o brado do povo brasileiro, em todo o território nacional, que o judiciário não favorece os justos, muito pelo contrário, a marginalidade. Isso é lamentável. Isto posto, o que temos ainda? Mas uma cena de crueldade, de tortura, de malignidade em desfavor do bem maior, que naturalmente, onde temos aí a jovem Vitória Regina, né? Vitória Regina de Souza, uma criança de 17 anos. Independentemente se ela fazia ou não parte de um contexto marginal, de forma direta ou indiretamente, ela padeceu, ela morreu, acabou ali todos os sonhos, inclusive, caso ela estivesse no seio da marginalidade, o sonho de um dia se recuperar, se reaver. Então, ali acabou tudo para ela e para os seus familiares, para a sociedade. Aquele ato vil, cruel, ficou vitimado,
não somente aquela menina, não somente os seus familiares e aproximados, mas toda a sociedade. O que, com aquele ato, é fato, culminou na sua morte, com requinte de crueldade e tortura. O que é comum, senhores? Prestem atenção. Lá na Coreia do Norte, o que é comum, senhores? Lá no norte da China, o que é comum, senhores? Na Venezuela, em Cuba. O que está se tornando comum no Brasil pelo encaminhamento desse sistema cruel. Agora, independentemente da motivação do fato ou dos fatos, né? Assim como da causa e das suas consequências, prestem atenção. Nada, ninguém justificaria tal ação. É fato, ninguém, tal ato. Porém, isso se tornou comum, está se tornando comum. E mais uma vítima, uma criança, mais uma vítima dessa ação cruel se estampa na mídia. Se consultado for a estatística, e nós vamos observar que pela mídia, o que foi provocado pela ação dos parentes e pela ação também dos vizinhos, que pela ação da mídia, a estatal entra ali para trazer à baila exatamente essa ação de crueldade. Então, nesse caso, o que temos por convicção que daqui a pouco será mais um item no quadro estatístico esquecido. A exemplo daquela senhora doutora morta lá dentro de um aquartelamento de uma OM, organização militar. Tantos e quantos mortos de forma cruel. Inclusive, nesse momento, é provável que mais um sangue derramado esteja sendo derramado pelo nosso solo fértil e pátrio. Pois bem, o laudo cadavérico, o laudo necropsial, constatou que houve tortura, perfurações sequenciais, profundas, de instrumentos específicos, ferimentos contuso, cortante, perfurante, penetrante, o que culminou na ceifa daquela vida. Pois bem, pelos fatos, e mais ainda o modo operante, pela dinâmica dos fatos, sugere em termos que os cruéis, por que não entre eles os corajosos, abre aspas, né? Os corajosos, os agentes da execução do paralelo, do poder paralelo, esses cruéis conheciam a vítima. Eu prefiro, nesse caso, chamá-la de caça. Como o poder paralelo fosse o caçador, e essa menina caça. Sugere ainda um crime por vingança, dado o requinte de crueldade, ou até mesmo para fins de busca, coleta de dados, de informação. O fato é que os iracundos estavam determinados a agirem dolosamente. É lamentável. Não se tem amor à vida, ao próximo, ao semelhante. Agora, há de se convir, há de se ressaltar. Os agentes, peritos da Superintendência de Polícia Técnica do governo de São Paulo está no caso, está trabalhando. A polícia, e também é fato, identificou alguns, prendeu um. De fato, isso ocorreu na colaboração dos voluntários. Tudo foi provocado pela ação dos voluntários que acendeu a mídia. Senão seria mais uma estatística no esquecimento. Assim sendo, senhores, a sugestão, e é fato, que um elemento determinou aquela execução. Alguns participaram, já identificados, e somente um, executou aquela brutalidade. Ou seja, todos estão no contexto da crueldade. Uma execução sumária, um tribunal montado, um tribunal do crime montado, da força paralela,
com a equiescência do poder que aí está, um crime que abalou o país, é fato. Agora, fatos dessa natureza, né, somente é comum, como se fosse normalidade, em um país que não se tem justiça, não se tem lei e não tem exatamente autoridades dignas. Enquanto isso for acontecendo, hoje poderá estar morrendo inocentes nesse momento, daqui a pouco eu, os senhores ou todos nós, entra para a estatística e se cala. Infelizmente. Tem solução? Tem. Se for cabido uma segunda fala, estaremos abordando. Tudo isso é lamentável e triste. O meu muito obrigado pela prévia. Ok, Samuel. Realmente lamentável, triste. É preciso que, com o que o Gilvanec emprega nas suas palavras, e também pelo que o Samuel tece de comentários, é preciso que a sociedade acorde para a realidade, é preciso que a sociedade que paga impostos, né, que sustenta um Estado, se conscientize realmente dessa situação, como o Samuel bem disse agora, né? Hoje foi a Vitória Regina, amanhã poderá ser eu, amanhã poderá ser o Gilvanei, amanhã poderá ser o Samuel, amanhã poderá ser um de vocês. Essa é a grande realidade. Há muito tempo, esse rapaz, Michael, há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. E, na sequência, o arrebatamento, ou seja, o sequestro. Provavelmente, como ele já vinha perseguindo a vítima, ele já sabia que houve um problema com o carro do pai, né, o veículo, o pai normalmente ia pegar a filha no trabalho, né, por causa do horário que ela saía, e nesse dia o carro enguiçou. Deu um problema, quebrou. Então, se tem agora um panorama dessa situação em que ele já vinha perseguindo a vítima, até que nesse dia o arrebatamento, o sequestro. E a prova foi que ele mesmo confessa, né? E nessa confissão, ele deu a sua versão, que ficou muito clara sobre a intenção. E ele era obcecado pela vítima. Quer dizer, então, as coisas se confundem, porque ela, de repente, procurava eles, né, esses delinquentes e tal, ostentava alguma coisa, subia na garupa de uma moto e tal, enfim, ostentava numa rede social, certo? Mas isso não cabe, né, como nós falamos aqui, né, os debatedores falaram, não cabe o crime, né, o crime bárbaro que foi feito. E o problema é que a polícia, ela se debruça nessa situação de investigação, a polícia investigativa, e que poderia estar debruçada em outras situações muito piores, né, e não num caso desse. Um caso que não deveria acontecer se houvesse uma educação de qualidade, né? Porque a escola é a sequência, né, da nossa educação de casa, certo? Cabe a nós, a família, cabe ao Estado, todos se envolverem na educação. Então, hoje nós temos aí, como eu disse anteriormente, facções que estão fazendo tratos, acordos, que estão se fortalecendo e que daqui a pouco nós não teremos nem o nosso Estado democrático de direito, ou seja, os agentes de segurança pública, para nos defender, porque nem eles podem se defender. Com a palavra, Gilvanei, e logo em seguida as suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, vamos lá. Dando continuidade ao raciocínio, primeiro, nós temos uma fraqueza investigativa, né, no país. As informações são muito precárias. Áreas que poderiam ser monitoradas não são. A polícia investigativa depende de informações de terceiros. E quando você vai ver o aparato investigativo, né, a tecnologia, empregados, equipamentos, não generalizando, né, é muito precário.
Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a polícia investigativa fica num cantinho e a estrutura, vou te falar um negócio, é uma lástima. Nós vemos, né, esses filmes aí, hollywoodianos, né, Miami, os caras chegam lá, a perícia, né, os peritos, abrem uma mala que tem tudo e mais um pouco para poder investigar. Aqui dá pena. O cara no máximo tem um pozinho e aquele negocinho para pegar digital e olhe lá. Na hora de cruzar informação ou cruzar informações, o sistema não é casado. Então você não tem um acesso rápido. Você às vezes depende de acionar aquele órgão ou aquele setor para que te informe. Então perceba, até no processo investigativo, a dificuldade que nós temos no país. Então isso acaba todo o trabalho sendo prejudicado para identificar os culpados e por aí se vai. Agora, independente disso, mesmo que nós melhoremos, né, essa tecnologia, o sistema, casar o sistema de investigação, né, mesmo que façamos tudo isso, não adianta identificar os bandidos, porque mesmo com essa dificuldade, a polícia consegue identificar. Só que esses camaradas não pagam pelo crime. O problema do nosso país é a impunidade. Um camarada que faz o que fez, ele conta com a impunidade. Ou com a justiça injusta, onde o crime que ele cometeu, ele não vai pagar. Um crime desse seria pena de morte. Pena de morte. Num país sério. Você já viu o cara maluco, a pessoa maluca, retardada, mesmo essa pessoa, ela não coloca a vida dela em risco, de jeito nenhum. Você pode pegar a pessoa mais maluca que você tiver conhecimento, ele não coloca a vida em risco. Ele bota a vida dos outros em risco, a dele não. Porque é o instinto natural de qualquer ser vivente, a proteção do seu ser. Então, eu posso prejudicar o outro, mas a mim, dificilmente. É assim que funciona. Então, quando você vê um indivíduo fazer isso, porque ele tem a certeza da impunidade ou de uma pena, de uma justiça injusta. Se nós tivéssemos um país onde um indivíduo desse tivesse a pena de morte, eu duvido, não teríamos mais assassinatos desse tipo ou de qualquer outro. O atual presidente americano acabou de assumir e ele já decretou a pena de morte no país para quem tirar a vida de um agente público de segurança pública. Foi a coisa mais certa que ele fez. Eu te garanto, só se o cara quiser morrer, for muito... não é nem maluco, o cara quiser tirar a própria vida, ele tire a vida de um agente americano de segurança pública que ele sabe que ele vai morrer. Então, assim, tem situações na segurança pública que todo país de bem e decente deveria colocar. Porque o indivíduo, quando chega numa determinada situação, ele não tem recuperação. É igual o sistema operacional que a gente lida. Nós estamos aqui falando por um sistema operacional. É o computador, é o celular, é a internet. Mas percebam, se você tem um computador, um celular, dependendo da situação, você tem que formatar. O que é formatar? É apagar todo o sistema e botar um sistema novo, porque não tem mais como recuperar aquele sistema. Ele ficou tão prejudicado, tão ruim, que ele não recupera. Da mesma forma é o ser humano. O ser humano, quando chega num determinado nível, não recupera. O drogado que chegou num determinado nível, que ele deteriorou o seu intelecto, o seu cérebro, não recupera. Eu tive um tio que faleceu por alcoolismo. A minha avó, minha falecida avó, fez de tudo para tirar ele do vício do álcool. Não adiantou. Ele morreu. Ela levou para tudo quanto é lugar que ela podia levar. Não recupera. Esses cracudos que a gente vê em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, que roubam e tiram vida de pessoas por causa de um celular para vender, para comprar mais crack, esses indivíduos não recuperam. Eu não estou aqui generalizando, você vai recuperar um ou outro que não atingiu essa capacidade de deteriorar o seu intelecto. Mas aquele que deteriorou o intelecto, não adianta. Você pode fazer o que quiser, você não vai recuperar.
É a mesma coisa o psicopata, o bandido, não recupera. Não adianta você tentar levar para centro de recuperação, não vai recuperar. Isso é simples assim. E os países sérios, que estão tomando medidas sérias, já entenderam isso. Mas, infelizmente, nós estamos num país governado por bandidos que favorecem bandidos, porque isso favorece uma classe que só enriquece por conta disso. Você tem um judiciário para defender bandido. Você tem um sistema prisional que ganha e lucra com bandido. É a empresa que fornece a quentinha, o colchão, não sei o quê, bababá, os terceirizados. Muita gente botando muito dinheiro no bolso. E cada vez mais querendo que mais bandido surja. Porque quanto mais bandido tiver, mais essas empresas, esses setores vão ganhar dinheiro. Advogados inescrupulosos que dizem, não, eu estou aqui para cumprir o meu papel, o meu trabalho. Mas peraí, bicho, como é que você vai defender um cara que está comprovado que ele é bandido? Tem advogados que, né, quando percebem que entraram num barco furado, aborta a missão. Deixa o seu cliente ao léu, largado, porque viram que vão sujar o seu nome. Porque você não pode pegar e defender um camarada, por exemplo, que matou e torturou uma criança que foi comprovado, tem vídeo do cara fazendo. Como é que você defende um camarada desse? Ah, é a ética profissional. Peraí, isso é maluquice profissional, isso não é ética. Um cara desse ele não pode ser defendido, ele tem que ser acusado e pagar a pena pelo crime que cometeu. Mas não temos um sistema judiciário que faça isso. E isso só favorece mais e mais surgimento desse tipo de gente, que alimenta todo um sistema que lucra com isso, e não é pouco. Bilhões e bilhões de dinheiro por ano são gastos com toda essa situação. E aí é o que vemos. Pessoas matando, tribunal do crime julgando, tirando a vida, pessoas vivendo em cárcere privado, né? Porque hoje nós estamos vivendo em cárcere privado, dentro das nossas casas, nas nossas residências, tendo que gastar do pouco que ganhamos e bancamos um monte de senador, deputado, juiz e por aí vai, ainda temos que gastar para botar uma câmera de monitoramento, que, diga-se de passagem, serve mais ou menos. Antigamente os bandidos tinham medo, né? Quando via que uma casa tinha uma câmera de monitoramento, ficava meio cabreiro. Hoje em dia eles param para tirar uma selfie, né? E lá tem câmera, ei, ó, tô roubando essa casa. É impressionante como é que, aonde nós estamos chegando. E tudo isso bate na mesma tecla, impunidade. O dia que bandido for bandido no Brasil, o dia que bandido pagar pelo crime no Brasil, nós não vamos ver mais situações como a dessa menina. Isso é certo. Então eu espero que a sociedade reflita muito, muito, muito. Como o Samuel fala, né? Você tem os seus representantes. Ele está te representando? Se ele está te representando, se esse cenário no Brasil é uma representação que te agrada, continue assim. Continue votando nesses, que eu entendo, porcarias, né? Porque o dia que nós tivermos representantes que, de fato, prime pela vida, pela legalidade, pela justiça, por colocar um país e uma população nos trilhos, nós teremos um país diferente. Agora, enquanto a galera estiver votando em bandido, bandido quer isso aí. Bandidagem, desordem, porque eles lucram e ganham muito dinheiro. E você, que vai para o seu trabalho todo dia, nessa escravidão legalizada, se não fizer nada, infelizmente o processo continua. Fica aí a dica. Até o próximo programa. Câmbio. Pois é. A que ponto nós chegamos, né? E aonde vamos cada vez mais nos aproximar? Porque realmente nós falamos muito no programa que não temos o direito garantido constitucional de ir e vir. O cidadão não tem. A violência está desenfreada. Nós não temos mais como adjetivar, né? Adjetivar a violência. Não temos mais. Temos mais palavra para isso. A população está acuada. Giovanei que falou muito bem, nós estamos vivendo um cárcere privado, porque nós que trabalhamos, nós temos que sair para o trabalho sem saber se nós vamos chegar no trabalho. E quando saímos do nosso trabalho,
nós voltamos para a nossa residência, nós não sabemos também se vamos chegar na nossa residência. Alguns ainda aprontam, né, de tomar uma cervejinha, um chopinho no final de semana no bar e tal, em que nós sabemos que volta e meia, né, não sei se só a Baixada Fluminense, a Zona Oeste, mas você está tomando um chopp e de repente passa um carro lá com os malucos dentro e sai atirando em todo mundo e pegando até quem não queria. Quando também não é para pegar ninguém, mas também quer acertar alguma coisa. Então nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra. Essa é a grande realidade, só não vê quem não quer. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, sempre pedindo aí a atenção dos senhores que nos ouvem, que nos assistem, que dê o seu joinha, ou simplesmente que uma crítica construtiva, a crítica é sempre bem-vinda, e que divulguem o nosso canal, divulguem o nosso programa para que as pessoas possam se inscrever, as pessoas, inclusive, se manifestarem com ideias de temas que queiram discutir, certo? Nós estamos agendando aí para abril com a presidente do Sindicato dos Contabilistas, que foi a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que nós vamos falar sobre a declaração do ajuste anual, que é o famoso leão, a tabela do imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Nós estamos agendando para abril. Aguardem este programa, será de muita valia, será muito esclarecedor. Samuel Antunes, com a palavra e as suas considerações finais sobre mais um caso de violência com uma adolescente. Bem, senhores, pelo mérito, fica esse clamor ao excelentíssimo senhor povo brasileiro. Acordem, vamos, sobretudo, agir em prol do Brasil, dos brasileiros, da sociedade, do povo, da soberania, da liberdade garantida, na teoria, a cada um de nós lá no nosso diploma maior. Vamos trabalhar, vamos bradar pela vida, vamos renunciar às propostas adversas. Agora, na prática, o que fazer e como fazer para botar cada um desses que aí estão, julgados pelos senhores, cada um de nós, como os inimigos da pátria, os malfeitores, ainda que revestido de uma, abre aspas, autoridade legal, fecha aspas. Bom, precisamos agir. Naturalmente, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, nós precisamos acordar imediatamente e, na prática, por que não, promover um cenário político totalmente conservador. E por que não sugerir, né, a população, a sociedade brasileira, que reflitam e trabalhem para conduzir o novo, o recente, daqui a 1 ano e meio nós vamos promover o Congresso Nacional, por que não trazer esse Congresso Nacional totalmente conservador dentro de um Congresso conservador? Por que não, senhores? Propor a eles que eles discutam uma nova Constituição, uma nova Carta Magna, e esta, na prática e na teoria, especificamente rígida, porque essa que aí está é rígida, só na teoria, considerando que torna-se totalmente flexível pelo manuseio de determinadas autoridades que se colocam pelas suas próprias conclusões acima da lei, fazendo uso da sua visão tendenciosa, tanto na hermenêutica, ou seja, busca do texto com fidelidade o que no texto está, e trazendo, consequentemente, a sua exegese inicialmente, e agora a sua hermenêutica, que é a interpretação da maneira que eles bem entendem. Então, a sociedade precisa refletir nesse sentido para começarmos a colocar o Brasil no seu lugar de progresso. De outra forma, não tem. Dentro da possibilidade de ou daquele lance de uma nova Constituição, propor, por que não,
a criminalização do socialismo, do comunismo e da corrupção no nosso Brasil. A partir daí, começa-se a frear a violência. Ou seja, o edifício, a casa, se limpa de cima para baixo. Quando começar a enquadrar os que lá em cima estão, os daqui de baixo vão pensar 2, 10 vezes. E como se não bastasse, propor dentro de uma nova Constituição, senhores, a figura do inimigo da pátria. Quem seria esse instituto jurídico? Quem seria o inimigo da pátria? Todo aquele que vier atentar contra a soberania, a ordem e o progresso, a liberdade do povo, todo aquele inimigo da pátria. Parar por aí? Ainda não. Agora vamos mais profundo. Dentro de uma nova Constituição, propor a extinção do judiciário enquanto poder da República. A República tem 3 poderes: o executivo, o legislativo, executivo e o judiciário. O judiciário vai ser um segundo escalonamento da República, com todos os poderes que lhe confere a instituição, é fato. Não parando por aí, dentro desse conceito aceito, propor uma discussão com relação ao prazo prescricional. Não vamos parar por aí. Por que não ainda propor aí uma discussão das normas rígidas para a valorização dos direitos humanos? Os direitos humanos estão, na prática, sendo valorizados no nosso Brasil. Vamos analisar. Então, propor exatamente normas rígidas para manutenção, na prática, na teoria dos direitos humanos, para que fatos desagradáveis, inaceitáveis, seja dado como normal no nosso Brasil, como a morte dessa menina, como a morte daquela senhora doutora, como a morte lá no Hospital de Marinha, lá no Rio de Janeiro, como muitas e muitas ações em desfavor da vida, da sociedade, da família, e por aí se vai. Para por aí? Não, senhores. Para terminar, e para entrar na minha consideração final, por que não? Dentro de uma Constituição, propor, incluir na Carta Magna exatamente o que está lá no artigo 5º, no seu inciso 43, na linha A, né, que nós entendemos que a sociedade brasileira, na visão dos constituintes de 88, não celebra, note bem, isso na teoria, não celebra a pena de morte. É fato. A sociedade brasileira hoje brada que nós não queremos pena de morte no Brasil. Existe pena de morte no Brasil? Claro, está aí a menina aí, a Vitória, né? A criança, a menina, está aí, morta, como tantas e tantas pessoas que foram ceifadas só em 24 horas para cá. Aonde? No Tribunal da Justiça Paralela, do Juízo Paralelo, no Poder Paralelo. Quantas e quantas pessoas passaram pelo tribunal, exatamente da pena de morte, do sistema atual? Então, vamos sustentar isso aí? É propor pena de morte? Não. Por que não? Fazer valer uma nova Constituição, porque na Constituição diz pena de morte, nós não aceitamos, diz a sociedade brasileira. Porém, existe uma possibilidade, uma admissibilidade, é admissível, a gente admite. Em que caso? No caso em guerra declarada, então vai lá, põe uma linha B que seja e coloque lá. Também pena de morte para os inimigos da pátria, para quem atentar contra a soberania, ordem e progresso, e por aí se vai. Com prazo prescricional, por exemplo, de 25 anos para cá, atentou pena de morte. Claro, óbvio, dando, dentro de uma visão de justiça, o direito da plena defesa, da ampla defesa e do contraditório. A partir daí, começa a melhorar o Brasil. E nós vamos ter dias felizes. Ou seja, a geração dos nossos filhos e nossos netos. Analise, senhores, o que veio à minha cabeça. Analise, apenas para analisar. O fato é que, se continuar do jeito que está, daqui a alguns dias, não diria anos, todos nós estaremos sem dignidade, sem prosperidade, sem as nossas conquistas, sem a nossa identidade, sem a nossa vida.
caminhando para o caos e para a morte. É tudo que eles querem. Portanto, hoje, dizer não para o mentiroso, para a mentira e para os seus agregados, considerando que o mentiroso e a sua mentira têm sigla partidária e os seus agregados partidários de igual forma. Cabe à sociedade brasileira raciocinar, pensar, refletir e agir. Nas urnas, diga não para todos aqueles que são e foram desses segmentos partidários que estão, para que possamos permitir que a geração dos nossos filhos e nossos netos sejam felizes. O Eterno, o Senhor do Brasil, nos abençoe e nos conduza. Para as minhas considerações finais, resta-nos e por que não, com a minha tristeza, a tristeza do fundo da minha alma, pelo passamento de forma cruel desta menina que aí está, bem como tantos e tantos que, ainda que na vereda adversa, estão lá por questão de vítima, é que a minha alma sofre e chora profundamente. E eu penso que é o choro da alma da sociedade brasileira, que também contém lá uma fúria contida, que vai explodir, ecoar, também nas urnas, votando de forma conservadora, votando direito e na direita, desde que conservador. E ali, mesmo assim, verificando, analisando o seu candidato. O Eterno nos abençoe e nos conduza, e o meu muito obrigado com a minha término de fala, com as minhas lágrimas, pelo passamento dessa morte. Meu muito obrigado. Ok, Samuel. Como sempre, é um orgulho muito grande conduzir um programa como esse. Eu, particularmente, Américo França, estou dizendo isso, e de ter duas pessoas hoje, e que já estamos acompanhando um ao outro, ao longo de mais ou menos uns 5 para 6 anos, não é isso? Mais ou menos isso. Desde lá da outra emissora, que é o orgulho que eu me refiro, do Givoneiki de Souza, e com o Samuel, que somos um time, somos uma família, estamos aqui tentando fazer o melhor para que vocês entendam, aqueles que nos assistem e os nossos inscritos, que vocês entendam que as coisas não são através da violência, sim do diálogo, mas é preciso que nós tenhamos um Estado realmente comprometido com que o nosso ordenamento jurídico, a nossa carta-mãe, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, onde reza o seguinte no seu artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Desde o momento que aqueles que nos representam realmente agirem com a verdade, com a transparência, com a obrigação daqueles que os conferiram o poder de nos representar, serão realmente reconhecidos como os nossos verdadeiros advogados. Essa é a grande realidade. Senhores, fica aí o nosso pesar a todas as famílias que perderam seus entes queridos, não só a família da menina Vitória Regina, e que muito me emociona, porque somos pais. Eu e os colegas aqui debatedores somos pais. Não desejamos nada de ruim para nenhum filho, para nenhuma filha, para ninguém, para o nosso próximo. E que realmente, senhores, um apelo que eu faço: atendam o clamor da nossa sociedade. Estamos agonizando. Não é só o Rio de Janeiro que chora, o Brasil chora. E para que nós possamos ter a consciência limpa de fazer um Brasil melhor, de alimentar os nossos filhos,
por que não, depois de vê-los alimentados, possamos então assistir, dar as mãos aos filhos de outras soberanias que clamam pelo nosso socorro? Fica aí o nosso pesar, em nome do programa Políticas Públicas em Foco, do Gilvanique de Souza e Samuel Antunes, e fiquem com o nosso recado sempre para aquele momento de reflexão de cada um. Um abraço e até o próximo programa. Quantas vezes você se sentiu sozinha? Quantas vezes sua dor foi invisível? Quantas vezes sua voz foi silenciada? A violência tem muitas faces. Algumas você pode ver, outras não, mas todas deixam marcas profundas. Achei que a culpa era minha, calei-me por décadas, não sabia que aquilo era violência. Em cada fase da vida, em cada momento de transformação, em cada alegria e em cada dor, toda mulher tem o direito de viver sem medo, sem dor, sem violência, mas a realidade nos mostra um cenário alarmante. Nós vemos você, nós escutamos você, nós acreditamos em você. O objetivo da campanha Eu Vejo Você é desconstruir discursos que sustentam a violência, promovendo uma reflexão constante sobre o tema. A Febrasgo acredita no poder da informação para sensibilizar a sociedade e empoderar profissionais da saúde para o acolhimento de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, seja no ambiente doméstico, público ou profissional. Eu vejo sua dor, eu vejo sua luta, eu vejo sua força. Eu vejo você pelo fim da violência contra a mulher em todas as fases da vida. Juntas somos mais fortes. Juntas podemos mudar essa realidade.